Esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 minutos. Uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial, sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Nesse episódio, tratamos dos diversos usos da TIR, Taxa Interna de Retorno, em projetos de infraestrutura. Faremos isso com base em um artigo de autoria de Maurício Portugal Ribeiro e Felipe Sandi. O artigo, levanta um ponto bem interessante. Muita confusão sobre a TIR, essa taxa, né? Vem porque as pessoas não percebem que ela é usada para coisas diferentes, especialmente em concessões e PPPs. Vamos então explorar um pouco essas diferenças? O material que a gente usou identifica pelo menos 4 funções bem distintas para a TIR. Qual seria, a primeira delas? Bom, a primeira é a que a gente pode chamar de TIR para precificação. Essa TIR ela é usada antes do contrato, sabe? Lá na fase dos estudos de viabilidade, ou então quando os licitantes estão montando os planos de negócio deles. Então é uma ferramenta mais de planejamento inicial, é isso? Tipo, antes do contrato começar para valer. Exatamente. O poder concedente, o governo, usa essa TIR como uma estimativa para definir alguns limites. Pode ser uma tarifa teto, que é o máximo que se pode cobrar, ou uma contraprestação teto, o máximo que o governo vai pagar, ou até um valor mínimo de outorga, aquele valor que a empresa paga para ganhar a concessão. Certo. E do outro lado, as empresas que estão competindo, elas também usam as suas próprias estimativas de TIR. Para quê? Para calcular o valor da proposta delas, levando em conta, claro, os custos que elas projetam, a demanda que elas esperam e a rentabilidade que elas precisam para aquele projeto fazer sentido, Entendi. Então essa primeira TIR é muito sobre expectativa, sobre definir as regras do jogo antes dele começar, uma estimativa inicial. Isso é uma aposta, digamos, baseada em projeções e na percepção de risco de cada um. Legal, mas aí o contrato começa, a vida real acontece, a dinâmica muda, imagino. Como é que a TIR aparece durante a execução do contrato? Aí a gente entra no segundo uso, a TIR regulatória. Essa já funciona durante o contrato. Mas atenção, é no modelo bem específico de regulação, o tal do Rate of Return Regulation, que basicamente é um modelo onde o regulador define a receita da empresa com base nos custos dela e no capital investido. E a TIR é chave para calcular isso. E esse modelo é comum aqui no Brasil? Olha, não é o mais comum, não. Mas a gente vê em alguns casos importantes, sim. Por exemplo, nas concessões federais de distribuição de energia elétrica, também algumas concessões estaduais de gás e até em certas companhias estaduais de saneamento que operam sob essa lógica. E como funciona na prática essa TIR regulatória? Bom, periodicamente, a cada 4 ou 5 anos, mais ou menos, o regulador faz uma revisão geral. Ele olha de novo os custos, a demanda, o custo de capital atual, tudo. E aí ele recalcula a tarifa que vai valer para o próximo período. Nesse processo todo, a TIR é um insumo fundamental. Não é mais só aquela estimativa lá do começo. Ela vira um parâmetro ativo usado para ajustar a remuneração da empresa às condições daquele momento, seguindo as regras do jogo, Faz todo sentido. Então temos a TIR de antes, para definir o preço inicial, e essa TIR que ajusta as contas periodicamente em alguns tipos de contrato. Certo. Mas e quando, acontece alguma coisa inesperada? Um evento que desequilibra as contas do contrato. Tem uma TIR para isso também? Tem sim. Essa é a terceira função. A TIR para reequilíbrio. O papel dela é basicamente funcionar como uma taxa para deslocar valores no tempo. Para quê? Para neutralizar financeiramente os efeitos do que a gente chama de eventos de desequilíbrio. Eventos de desequilíbrio. O que seria isso, exatamente? São aquelas situações onde um risco, que pelo contrato era de uma das partes, geralmente o poder concedente, acaba na prática gerando um custo ou uma perda de receita para outra parte, geralmente o concessionário. Entendi. Tipo, o governo tinha que fazer uma obra que impacta a concessão, atrasa e isso gera um custo extra para o concessionário, algo assim. Exato. Perfeito. Aí é como se o concessionário tivesse feito um empréstimo compulsório para o poder concedente, naquele momento em que ele bancou o custo. E a TIR para reequilíbrio, ela funciona como se fosse a taxa de juros desse empréstimo que não foi combinado, sabe? Que interessante. E qual TIR se usa para isso? A regulatória?
Não, aí que tá o pulo do gato. Usa-se a TIR que estava lá no plano de negócios original, aquela primeira, da precificação. A original. Por quê? Porque ela representa a rentabilidade que foi oficialmente esperada no início do projeto, quando o contrato foi assinado. A ideia é corrigir o valor no tempo usando essa taxa, para neutralizar o impacto daquele evento específico na expectativa de retorno do concessionário. Nem para reduzir, nem para aumentar artificialmente o que ele esperava ganhar. Ah, entendi. Quer dizer, a lógica é voltar para o cenário original, como se aquele evento de desequilíbrio não tivesse afetado o retorno esperado. É isso. Precisamente, manter a equação econômico-financeira equilibrada como foi pactuada lá atrás. É um conceito bem parecido, aliás, com o de usar a taxa de desconto na metodologia do fluxo de caixa marginal quando se calcula compensações. Nossa, clareou bastante agora. Vimos a TR antes do contrato, durante em alguns casos, e essa para corrigir os problemas no meio do caminho. Falta uma, né? Qual é a quarta? A última é a TRE efetiva. E essa é bem diferente das outras. Diferente como? Porque ela não é uma estimativa nem um parâmetro para ajuste durante o contrato. Ela é a medida da rentabilidade que realmente aconteceu. É o resultado final. Ah, então é tipo o placar final do jogo depois que tudo acabou. Exatamente. É calculada a posteriori, ou seja, depois que a concessão termina. Você olha para trás, pega todos os custos e receitas que efetivamente ocorreram ao longo de toda a vida do contrato e calcula qual foi o retorno real daquele investimento. É o resultado consolidado. Entendi. E um ponto super importante. A TIR efetiva só pode ser medida para o contrato inteiro, do começo ao fim. Não faz sentido técnico calcular uma TIR efetiva para um período específico no meio do contrato, sabe? Ela reflete o desempenho global. Perfeito. Então, recapitulando, temos a TIR de precificação, a estimativa inicial, a TIR regulatória para ajustes periódicos em alguns modelos, a TIR para reequilíbrio, a taxa para corrigir desvio, a TIR efetiva, o resultado final. Diferenciar esses usos parece mesmo fundamental para não ter confusão, né? Cada uma significa uma coisa diferente, no momento diferente. Sem dúvida. Cada TIR tem sua função, seu momento, sua lógica própria. Misturar esses conceitos pode levar a análises bem equivocadas sobre como um projeto está indo ou como ele deveria ser regulado. Isso até faz a gente pensar, será que ter tantas TIs diferentes, mesmo que cada uma faça sentido no seu contexto, não acaba complicando um pouco as coisas? Adicionando talvez uma camada de ambiguidade na gestão desses contratos tão longos e complexos? Fica aí a reflexão. Esse é o podcast Instante de Infraestrutura, Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por Inteligência Artificial sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Até a próxima semana.